Olá, você que está acompanhando mais um capítulo do nosso Guia de Estudos Bíblicos da série Ouvindo a Voz de Deus. E antes da gente dar sequência ao nosso próximo capítulo, vamos relembrar o que estudamos no capítulo anterior, que foi sobre fé, arrependimento e confissão. Nós entendemos que a fé agrada a Deus, ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas, quando confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Então nós vimos aí o capítulo anterior falando sobre fé, arrependimento e confissão. Nesse exato momento nós vamos para o nosso estudo número 6, que vai falar sinais da volta de Jesus. Dentre os sinais da volta de Jesus estão as guerras. No século XX ocorreram duas guerras mundiais, 1914 a 1918 e a outra foi em 1939 a 1945. Por isso, esse século é conhecido como o século da violência. Foram mais de 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos, 80 milhões de mortos entre civis e militares. Outros sinais que Jesus apresentou foi a fome. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Pestes e epidemias também foram sinais que Jesus apresentou que aconteceria nos últimos dias. AIDS, vaca louca, vírus, ebola, cânceres e outras doenças. Progressão dos grandes terremotos. No século XVI, 4 grandes terremotos aconteceram. No século XVII foram 10 grandes terremotos. E no século XVIII foram 16 grandes terremotos que aconteceram. No século XIX, 41 grandes terremotos com cerca de 350 mil mortos. No século XX até 1997 foram 96 grandes terremotos com cerca de 2.150 milhões de mortos. Tá aí outro sinal que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias. O escurecimento do sol também foi um dos sinais que Jesus apresentou que aconteceria. E esse sinal aconteceu em 19 de maio de 1780. Queda das estrelas em 13 de novembro de 1833. Catástrofes, tsunamis, furacões e enchentes. Todas estas catástrofes aconteceram de fato. Jesus também disse que surgiria falsos cristos e falsos profetas, e falta de amor e muita criminalidade, drogas, assassinatos, sequestros, terrorismo. Outro sinal sobre a volta de Jesus, a corrupção que cresceu muito, filhos desobedientes, angústias, estresse. O sinal definitivo que é a pregação do evangelho. Não sabemos nem o dia e nem a hora da volta de Cristo, mas ele está muito próximo. Ainda falando sobre os sinais da volta de Cristo, nós temos aqui Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz assim: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Vamos começar com nossa primeira pergunta. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 6. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mateus, capítulo 24, versículo 7. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus 24, verso 10. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 4. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. Os sinais são esses aí: guerras, rumores de guerras, nação lutando entre si e fome em vários lugares. Vamos à nossa segunda pergunta. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, versículo 29. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Primeiro, terremotos. Segundo, escurecimento do sol e da lua em 19 de maio de 1780. Terceiro, queda das estrelas em 13 de novembro de 1833. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 11. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. Mateus 24, 11. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Avareza. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Amizade, doutrina sem base bíblica, sinais, prodígios e cura. Quarta pergunta. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Pergunta de número 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado em Gálatas 1, verso 6. O que fazer para não ser enganado? Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João capítulo 4, versículo 1. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. O que fazer para não ser enganado? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Pergunta de número 6. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Porque o engano às vezes parece verdadeiro, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, verdadeiro. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender, falso. Pergunta de número 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João, capítulo 7, versículo 17. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali.
Isaías capítulo 28, versículo 10. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Doutrina de acordo com toda a Bíblia é verdadeira. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento, falso. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia, falso. Oitava pergunta. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lucas capítulo 21, versículo 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça. Buscar a Deus em primeiro lugar. Recapitulação. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Compromisso de fé. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Quero me preparar para a volta de Jesus. Muito bem, nós terminamos aqui o nosso estudo de número 6. Muito bem, vamos ver um pequeno resumo do nosso próximo estudo. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Vejamos o que a Bíblia nos conta sobre isso no nosso próximo estudo. Obrigado a você que acompanhou o estudo que falou sobre os sinais da volta de Jesus. E nós sabemos que são muitos os sinais que irão acontecer, o que estão acontecendo e que já aconteceu. Quero fazer uma oração por você agora nesse momento e te pedir que feche os olhos comigo, para que quando esses sinais acontecerem, nós podemos estar atentos a esses sinais e estar convictos de que Jesus está cada vez mais próximo de retornar. Feche os olhos comigo. Te agradecemos, Senhor, por todos os momentos que o Senhor concedeu a cada um de nós. E também, Senhor, te agradecemos porque muitos sinais se cumpriram no passado. Muitos sinais estão se cumprindo agora no presente. E muitos sinais se cumprirão no futuro. Nos mantenha, Senhor, atentos a esses sinais. E quando percebermos esses sinais acontecendo, Senhor, a nossa convicção fique cada vez mais forte a respeito da volta de Jesus. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos a vida desta pessoa que está acompanhando esses cursos bíblicos. Não sei quais são os tipos de problemas e dificuldades que essa pessoa está passando, mas eu creio no Deus que pode fazer tudo por ela. Mostre a ela, Senhor, as grandezas do Teu poder na vida dela, para que ela veja que existe um Deus que se importa, que ama e que tem grande interesse na vida dela. Eu a coloco nas Tuas mãos e peço a Tua bênção sobre ela e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.